Olá pessoal, esse é um trabalho para a Universidade Católica de Brasília, para o curso MBA em Contabilidade Aplicada ao Setor Público. A disciplina é Teoria da Contabilidade, o tema do trabalho é o passivo e a sua mensuração. Esse trabalho é apresentado por mim, Felipe Magno Ponciano Borges, e tem a participação da minha colega Bianca Almeida Guimarães. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que o passivo, até tempos atrás, era considerado filho ignorado da contabilidade. Ele tinha a mera função de coadjuvante, isso porque principalmente se preocupava com o ativo e com o resultado da empresa, que era dado através do lucro. Mas houve uma mudança nesse paradigma, porque o passivo ele quebrou a barreira que antes ele era importante apenas para fornecedores e credores, e agora passa por uma gama maior de interessados em ver a sua demonstração, em ver como está se comportando os passivos da empresa. E esse aumento dessa demanda, desses interessados, fez com que aumentassem os estudos dentro da área do passivo. Então, os usuários, como eles estão precisando mais de uma informação mais precisa, mais detalhada e mais apurada, isso, de certa forma, contribuiu para o desenvolvimento do tema. A nossa fundamentação teórica, a gente começa com o conceito de passivo. O passivo ele evoluiu conforme o tempo foi passando. Para você ter uma ideia, em 1929, Canning definiu o passivo como um serviço de valor monetário em que um proprietário é obrigado legalmente a prestar a outra pessoa. Esse conceito foi evoluindo. Em 57 a gente tem uma definição interessante da Associação Americana de Contadores que definia o passivo como os interesses dos credores reclamados contra a entidade e derivam de atividades passadas ou eventos que usualmente requerem para sua satisfação o gasto de recursos cooperativos. Conforme o tempo foi passando, foi feita uma definição pelo FASB, que é considerada por alguns teóricos como a definição mais completa, mais abrangente do termo passivo. De acordo com este órgão, o passivo significa são sacrifícios futuros prováveis de benefícios econômicos resultantes de obrigações presentes de uma entidade, no sentido de transferir ativos ou serviços para outras entidades no futuro, em consequência de transações e eventos passados. Parece um pouco complexa essa definição, mas se você for analisar bem, explicando diretamente, o passivo ele significa o pagamento no futuro de uma obrigação presente que foi gerada através de um evento passado. O passivo ele pode ser gerado, ele pode ser resultado de uma transação que permita à entidade a obtenção de recursos ou transferências não recíprocas, como é o caso da distribuição de dividendos, e também é o caso em que o passivo é contraído involuntariamente, como por exemplo quando há cobranças de impostos. O fator-chave na identificação do passivo é a constituição de uma obrigação presente. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que o passivo ele não é somente constituído por uma obrigação legal, mas ele também pode advir de exigências sociais, éticas ou morais. Por um lado, a obrigação legal ela vai derivar de contratos, vai derivar de acordos, vai derivar da própria legislação. E as obrigações não formais, elas são geradas a partir de práticas passadas da entidade, ou de suas políticas públicas, ou declarações da própria entidade, com o objetivo de manter boas relações comerciais ou agir de maneira equitativa. O papel da contabilidade hoje, principalmente, é produzir demonstrações que contenham informações estruturadas de natureza econômica, financeira e, subsidiariamente, física, de produtividade e social, tanto para os usuários internos quanto para os usuários externos da entidade, que é o objetivo, que é o objeto da contabilidade. Existem duas características qualitativas que são obrigatórias, que têm que estar presentes nas demonstrações contábeis, que são a relevância e a representação fidedigna. A relevância ela diz respeito à importância que aquela informação contábil vai ter para o usuário. Se ela não tiver informação nenhuma, se
não for contribuir em nada para o usuário, para a sua tomada de decisão, ela não tem relevância, então ela não pode ser considerada. E a representação fidedigna é que os dados apresentados eles devem ser corretos, devem ser íntegros. Eles não podem ser supervalorizados ou subvalorizados. Os valores apresentados têm que ser corretos. A nossa metodologia se baseia na pesquisa bibliográfica através de revisão bibliográfica. Eu e a Bianca, fizemos pesquisas em periódicos acadêmicos na internet e o nosso estudo se baseia no estudo qualitativo, através do qual é possível relatar a complexidade de determinado problema a investigar, alcançando relevância em função de ser a contabilidade uma ciência social e utilizando o método indutivo para finalizar com o posicionamento sobre o tema proposto. E a nossa pesquisa feita foi uma pesquisa descritiva. Ela é descritiva porque a gente fez uma análise documental, mencionamos os autores das referências e as suas teorias na tentativa de explicitar o tema passivo e colaborar assim com a sua compreensão. Quanto aos resultados que nós obtivemos, para a gente conseguir mensurar corretamente o passivo, primeiro a gente precisa entender os tipos de passivo que existem. Primeiro nós temos o passivo monetário e o passivo não monetário. O passivo monetário é aquele que vai ser pago através de dinheiro, vai ser pago através de moeda, recursos da própria empresa. Já o passivo não monetário, ele vai ser pago de outra forma. Ele vai ser pago ou pela prestação de algum serviço, ou pela entrega de algum produto, ou até mesmo pela troca de um ativo da empresa. Temos também o tipo passivo exigível e passivo não exigível. O passivo exigível é o que a gente está mais acostumado a ver. É o passivo onde a empresa contrai uma obrigação e ela tem um prazo determinado para pagar e esse valor é conhecido. Já o passivo não exigível, ele é traduzido por aportes de capitais dos sócios ou acionistas e na capitalização de lucros constantes do patrimônio líquido, que são recursos próprios. O nome não exigido é dado porque, apesar de ser uma obrigação, não há uma data pré-estabelecida para a liquidação dessa obrigação. Temos também o passivo ambiental. O passivo ambiental ele surge de uma transação que envolve interação da organização com o meio ambiente. E essa transação, essa interação entre eles gera uma obrigação para a empresa. Essa obrigação pode se dar através do pagamento a um fornecedor de materiais para reflorestamento, pode se dar através do pagamento para pesquisas em prevenção contra acidentes ambientais, pode se dar até também através de multas que são cobradas por mau uso dos recursos ambientais. Temos os passivos contingentes. O passivo contingente ele é resultante de evento pretérito, mas ainda assim esses valores precisam ser estimados. Ou seja, o evento passado, o evento que gerou a obrigação, ele precisa ser confirmado por um evento futuro. E nisso é compreendido o passivo contingente. E temos também as provisões. As provisões são alguns passivos que somente poderão ser mensurados através da estimativa. Ou seja, a provisão é um passivo de valor incerto. Não se sabe o quanto que se vai pagar. Se sabe que se terá aquela obrigação, mas não se sabe quanto que será o seu valor. Quanto à mensuração do passivo, existe uma dificuldade na mensuração tanto de ativo como de passivo que se encontra na materialização de conceitos. A definição do termo passivo em si, ela não é suficiente para saber quando o mesmo deve ser reconhecido. É importante conhecer sobre evidenciação contábil, pois há muitos e diversificados tipos de usuários da informação, e estes demandam a correta divulgação das demonstrações financeiras, bem como para suprir as necessidades dos stakeholders na tomada de decisão. A evidenciação de informações ela melhora o grau de transparência nos negócios e é um compromisso inalienável dos objetivos da contabilidade para com os seus usuários. Mensurar significa atribuir valores numéricos para representar atributos específicos
de objetos ou eventos associados a uma empresa, obtidos de forma a permitirem a agregação ou a desagregação, se for necessário. O processo de mensuração ele envolve três elementos. Um deles é o objeto sobre o qual uma operação será realizada. O segundo é uma variável cujo valor será determinado. E o terceiro é um tipo de instrumento pelo qual a operação será realizada. Para mensurar o passivo exigível, é necessário classificá-lo entre monetário e não monetário, sendo que quando se faz uso da mensuração monetária, se torna mais fácil o resumo das principais informações e é possível uma maior comparabilidade aos relatórios com relação a outras variáveis. Quanto à mensuração pelo valor justo, o Comitê de Pronunciamento Contábil ele traz critérios para a mensuração pelo valor justo conforme é adotado pelos padrões internacionais de contabilidade. E o valor justo nada mais é do que o valor que seria pago pela transferência de um passivo ou recebido por causa da venda de um ativo em uma transação não forçada, onde os participantes, na data da mensuração, participam dessa transação. Por último, nós temos um quadro que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis fez, especificando os tipos de mensuração, tanto do ativo como do passivo. Nessa apresentação, nós colocamos apenas as mensurações do passivo para sermos mais objetivos. E elas são bem semelhantes. A gente pode classificar, pode mensurar o passivo através do seu custo histórico. Os custos históricos são registrados pelos valores dos recursos que foram recebidos em troca de obrigação ou em alguma circunstância, pelos valores em caixa ou equivalente de caixa que serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações, podendo também ser atualizados monetariamente. O custo corrente, eles são reconhecidos pelos valores de caixa ou equivalente de caixa não descontados, ou seja, não considera a variação na moeda, que seriam necessários para liquidar a obrigação na data do balanço. A terceira é o passivo pelo valor realizável ou liquidação. São mantidos pelos seus valores de liquidação, isto é, pelos valores em caixa e equivalente de caixa, não descontados, que seriam pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das operações da entidade. Parece muito com o conceito de valor justo. E o último é pelo valor presente, onde são mantidos pelo valor presente descontado, ou seja, considera a variação da moeda, pelo fluxo futuro de saída líquida de caixa, que se espera que seja necessário para liquidar o passivo no curso normal das operações da entidade. Feitas essas análises, nós chegamos às conclusões de que o crescimento do passivo, o crescimento na sua importância, na sua relevância, o aumento de usuários interessados no passivo, contribuiu para que hoje já exista um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre o tema. É interessante também observar que futuras mudanças nas empresas, nos usuários, na legislação, podem ensejar em novas formas de mensuração e novos tipos de passivo. E até mesmo podemos falar em até possíveis futuras novas demonstrações contábeis, que ainda não existem. A grande vantagem de se ter uma boa estrutura no reconhecimento do passivo é que ele serve como uma mola propulsora, visando a expansão dos negócios, pois transmite confiança, confiabilidade, credibilidade e transparência. Para o passivo ser bem administrado, é necessário conhecer os seus conceitos muito bem, como também saber qual é a melhor forma de mensurá-lo. Essa foi a apresentação do nosso trabalho. Esperamos que tenham apreciado. Muito obrigado e até a próxima.